Ah, o que você quer fazer? Não, pode abrir. Deixa eu apresentar depois. Apresenta ele. Então, faz o seguinte, você abre e apresenta ele e eu vou falar esse negócio. Eu dou a palavra você. Tá. Ok? Tá bom, tá aqui. Todo o protocolo. Não gasta do que eu tenho. Mas não espera mais um pouquinho, não? Por favor, ele fez. Para ver, então? Ok? Ok. Bom, então vamos iniciar mais uma sessão do Centro de Estudos. Hoje, como convidado, o professor Marco Antônio Brasil, é o chefe do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFRJ. O título da palestra dele é Enfermaria de Psiquiatria no Hospital Geral, Desafios e Propostas. Eu vou passar a palavra agora rapidamente ao professor Alexandre Valença, que ele tem que fazer alguns anúncios aqui, tá bom? Bom dia a todos. Quero agradecer muito a presença do professor Marco Antônio Brasil, que nos honra com a sua presença, né? E dizer para vocês que essas palestras do Centro de Estudo, inclusive a de hoje, está sendo transmitida por webconferência, né? Por um grupo de interesse especial, que é a SIG Telesaúde, PUB UFRJ, RUT RNP, e como curso de extensão permanente em saúde mental e psiquiatria, que é chefiado, coordenado, melhor dizendo, pela Fátima Melca. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor Marco Antônio Brasil. Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Instituto de Psiquiatria. Foi aqui que eu fiz minha formação e sempre mantive um vínculo afetivo muito grande com o Instituto. Hoje eu transito entre a unidade psiquiátrica do Hospital Clementino Fraga Filho e aqui no Instituto, né, nesse cargo de coordenador do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. Esse tema, enfermaria e psiquiatria no Hospital Geral, é um tema que sempre despertou interesse em mim. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso, já na década de 80. Talvez tenha sido o primeiro trabalho acadêmico no Brasil abordando esse tema. Então, eu lutei durante muitos anos para implantar uma enfermaria psiquiátrica no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E, felizmente, depois de muitos anos, depois de 20 anos de luta, eu consegui implantar uma unidade pequena, de 12 leitos, mas que tem servido muito bem ao hospital. Hoje o hospital não vê mais essa possibilidade de ficar sem essa enfermaria. Não só o hospital, como o próprio Instituto de Psiquiatria, que tem como essa unidade uma retaguarda para os casos psiquiátricos com intercorrência clínica. Agora, o termo enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral dá ensejo a uma série de questões. Eu vou abordar algumas delas se der tempo. Eu estou preocupado com o tempo, depois da conferência do professor Roberto Lente, falou que depois de meia hora todo mundo fica dormindo, ninguém presta mais atenção. Então, eu vou tentar não demorar muito nos assuntos. Quem sabe a gente faz um intervalo para o café também no meio da palestra, para acordar o pessoal. Mas vamos lá. Eu vou abordar a enfermaria psiquiátrica dentro de um contexto de como surgiu os hospitais psiquiátricos, como surgiram os hospitais psiquiátricos e a inserção do doente mental no Hospital Geral. Os primeiros hospitais gerais, na realidade, não tinha esse sentido que tem hoje do Hospital Geral de centro de tratamento, né? Que abrigavam os pacientes despossuídos, aqueles que não tinham condições de ser tratados em suas casas, como na Idade Média, sobretudo. Depois vou abordar a criação dos asilos, que iniciou como pequenas casas de acolhimento e foram cada vez mais aumentando o tamanho. Quando surgiram as unidades psiquiátricas do Hospital Geral, a inserção isso que é mais importante talvez, não ver a unidade psiquiátrica em separado, mas inserida dentro
de um contexto geral da saúde pública, né? Articulando com as outras ações de saúde mental. E a psiquiatria de hospital geral, que é aquela psiquiatria chamada de ligação ou de interconsulta, né? Em que o psiquiatra atende às demandas das outras especialidades em relação às intercorrências psiquiátricas que surgem no hospital geral, que sabemos que é muito frequente, né? Bom, falando sobre a história, Rortzin dizia que se você não conhece a história, é como se você tivesse nascido ontem. E se você nasceu ontem, qualquer pessoa em uma posição de poder pode lhe dizer o que quiser. E você não tem medo de saber se é verdade. Então, é importante que conheçamos a história dos hospitais gerais, como surgiram, a entrada do doente mental no hospital geral e a evolução disso, né? Então, na realidade, os hospitais primeiro surgiram na Idade Média. Há relatos de hospitais gerais antes da Idade Média, mas são relatos esparsos, como, por exemplo, os valetudinarium, que é o valetudinaria no plural, que eram hospitais que recebiam soldados romanos, na época do Império Romano, para tratamento de feridos de guerra. E também, no mundo islâmico, há relatos de hospitais gerais muito antigos, início mesmo da Idade Média. Mas esses hospitais, na realidade, como Luís Vives, no século XVI, dizia: dou o nome de hospitais às instituições em que os enfermos são antigos e curados. Embora curados naquela época era um exagero, né? Na realidade, os recursos terapêuticos eram precários. Onde se sustenta um certo número de necessitados, onde se educam meninos e meninas, onde se criam os filhos sem pais, onde se encerram os loucos e onde os cegos passam a vida. Ou seja, os doentes mentais tinham espaço nesses primeiros hospitais gerais, sobretudo na Península Ibérica, pela influência islâmica, da invasão islâmica, em que eles já tinham essa tradição de receber os pacientes psiquiátricos nos hospitais gerais. Isso já surge em um hospital geral, já antes de 1300, o primeiro hospital em Valladolid. E essa tradição, ela perdurou por algum tempo, mas à medida que o hospital geral passa a realmente iniciarem como um espaço terapêutico, né, em que as pessoas iam até o hospital geral com o intuito de se tratar e não apenas como abrigo, a doença mental, que nessa época não tinha nenhum recurso terapêutico, passa a ser excluída desse ambiente do hospital geral. E é colocado nos chamados, sobretudo na França, nos chamados hospices, não nos hospitais gerais. E como Foucault disse, esses espaços, né, eram espaços que, na realidade, era apenas de receber aqueles despossuídos, não só doentes mentais, é o que ele enfatiza, ele dá o nome, sobretudo a partir do século XVII, da grande internação, né, em que todas aquelas pessoas que não tinham espaço dentro da sociedade em termos de atividade, os mendigos, os pequenos ladrões, as prostitutas, os doentes mentais, etc., eram reunidos e encarcerados, internados juntos. Surge aí, então, a figura de Pinel, né, que procura separar os doentes mentais desses outros pacientes, reconhecendo a doença mental como algo de cuidado médico. Então, Pinel é considerado pai da psiquiatria, nesse sentido de dar um status, né, médico para o doente mental, reconhecendo a doença mental como uma doença a ser tratada. E, a partir daí, Pinel e seu discípulo Esquirol começam a tentar tratar esses pacientes em ambientes fechados, mas com o intuito de protegê-los, né? Os asilos, inicialmente, eram locais de tratamento, de proteção dos doentes mentais. Eram espaços em que tinha um número
pequeno de pacientes que eram colocados nesses locais para ser bem tratados, educados, orientados, no sentido que eles chamavam de tratamento moral de Pinel. A questão é que esse modelo não tinha outro apoio a não ser a inclusão desses pacientes dentro desses asilos. E uma vez que eles saíam da comunidade e entravam para esses hospitais, muitos deles não saíam mais, né? O que fez com que fosse inchando também, até um ponto em que um hospital em Nova York, o Pilgrim Psychiatric Center, chegou a ter 13.875 pacientes internados. Era o maior hospital do mundo. E aqui entre nós, né, a partir do início, sobretudo no início da República, surgiram as chamadas colônias, né, de alienados, asilos de alienados. Nós tivemos o maior deles, que foi em Juqueri, que chegou a ter uma população semelhante ao do Pilgrim Psychiatric Center. Foi o maior hospital do Brasil, na época, em 58, 57, era o maior hospital, o maior número de pacientes internados. Na realidade, essas colônias no Brasil não eram um hospital, era um complexo hospitalar com vários hospitais. Barbacena, né, chegou a ter em torno de 5.000 pacientes internados. A nossa colônia Juliano Moreira, Tamarineira no Recife, São Pedro em Porto Alegre e assim em outros locais. Essa imagem aqui é uma triste imagem de como que esse processo de hospitalização chegou em muitos locais a uma situação dramática, né? Chamado Holocausto Brasileiro, em que esses pacientes viviam nessas condições que mostra essa fotografia do Hospital de Barbacena. Essa aqui é a enfermaria feminina do Hospital de Barbacena. Então, esse modelo hospitalocêntrico, você tem como único espaço terapêutico, né, trouxe uma série de desvantagens, né? Primeiro, a cronificação. Muitos pacientes entravam e não mais de lá saíam. O custo saúde, a chamada porta giratória. Aqueles que tinham alta, logo voltavam, quando a recidiva dos seus quadros, porque não tinha uma continuação do seu tratamento na comunidade, eram reinternados. A exclusão social, né, o indivíduo que entra no hospital psiquiátrico, num asilo, que tem a conotação de algo, espaço para tratamento do doente mental, passa a viver uma exclusão social. E isso perdurou e ainda perdura no nosso meio, né? Eu me lembro que eu estava no Hospital Pedro II, lá no Engenho de Dentro, no pronto-socorro, e eu atendi uma empregada doméstica que foi um quadro de ansiedade, hoje seria um quadro de um ataque de pânico, uma coisa desse tipo. Estava bem, eu estava em condições de alta, e ela falou assim, então liga para a minha patroa vir buscar, né? Aí ela deu o telefone da patroa, ligamos para a patroa, falamos, olha, sua empregada está aqui no Engenho de Dentro, no hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, e está pedindo para que a senhora venha buscar. Ela respondeu da seguinte forma, eu não conheço essa pessoa, não traga ela para cá, eu não sei quem é essa pessoa. E a mocinha falou, mas é a minha patroa, o nome dela, eu dei o nome dela, ela atendeu pelo nome. E aí foi insistir, mas ela sabe, eu não sei quem é essa pessoa, por favor, não traga e deixe ela ir para cá. Quer ver o fato, só pelo fato dela ter sido atendida no hospital psiquiátrico. Isso, às vezes, existe até hoje, né? Você vê que toda cidade pequena do interior quer ter um hospital geral próximo e quer ter um hospital psiquiátrico o mais longe possível dessa cidade, né? Então, as situações se invertem. Essa estigmatização perdura mesmo depois da alta, né? O indivíduo que esteve no Pinel, por exemplo, ele carrega essa marca o resto da vida. Não, os caras já esteve no Pinel, esteve no Engenho de Dentro, né? E a falta de suporte clínico. A grande maioria dos hospitais psiquiátricos, sobretudo de características asilares, não tem uma estrutura de apoio clínico, né? Bom laboratório, recursos de imagem, né? Um apoio para as intercorrências clínicas. Então, esse é o modelo hospitalocêntrico, hoje é um consenso incondenável, né? Não é um modelo a ser mantido.
de ter só um grande hospital psiquiátrico para onde vão todos os pacientes com transtorno mental. Eu me lembro que eu visitei no Maranhão uma clínica privada que tinha 1.000 leitos, clínica privada, no Maranhão, em São Luís. E você ia conversar com os pacientes, muitos deles vinham de Imperatriz. É como mais ou menos atravessar a Europa, né? O cara está em Portugal, vai ser internado em Roma, algo desse tipo, né? Para que tenha uma história, um conhecimento da evolução do doente mental, sobretudo na atenção aos asilos, eu recomendo esse livro, do Tony Burns, é um dos autores daquele Oxford Textbook of Psychiatry, que se chama Our Necessary Shadow, em que ele fala exatamente dessa evolução dos grandes asilos, como isso surgiu, como evoluiu, e realmente é um livro muito interessante, vale a pena ser lido. Não só sobre a questão institucional, mas a própria evolução da psiquiatria, em termos terapêuticos, em termos assistenciais. Esse é outro livro também que conta a história da psiquiatria, chamada A Psiquiatria, uma História Não Contada, do Jeffrey Lieberman, também vale a pena conhecerem. Bem, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir as chamadas unidades psiquiátricas no Hospital Geral, né? Isso em decorrência dos veteranos, aqueles soldados que tinham problemas psiquiátricos, a maioria neurose, chamada neurose de guerra, precisavam ser tratados nos hospitais de veteranos, e para isso se criaram unidades psiquiátricas dentro desses hospitais militares. Isso deu um grande estímulo à criação dessas unidades em outros locais, em outros hospitais gerais. Mas o mais importante é que se criou, a partir daí, uma proposta de substituição desse sistema hospitalocêntrico asilar para um sistema integrado. Não se trata de colocar como substituição do hospital psiquiátrico a unidade psiquiátrica no hospital geral. Evidentemente, não haveria como você colocar centenas de pacientes internados em hospitais psiquiátricos em pequenas unidades de hospital geral, né? Mas, na realidade, não se trata de uma substituição de uma coisa por outra. É a substituição de um sistema hospitalocêntrico por um sistema integrado de vários recursos assistenciais. Então, nós temos dentro desse sistema o hospital geral, os ambulatórios, que estão vinculados ao hospital geral, ou não, né? O hospital dia, o hospital noite, né? O hospital psiquiátrico, as oficinas protegidas, os lares protegidos e os CAPs. A minha posição em relação aos CAPs é o seguinte: eu acho que tem teve um grande valor a presença dos CAPs em termos de atenção terciária, de manter o paciente fora das internações psiquiátricas, um trabalho de prevenção terciária. Esse é o papel dos CAPs. Mas não se pode colocar os CAPs substituindo o hospital psiquiátrico, né, como se fosse a única referência para encaminhar os pacientes. Então, nós vamos, com isso, criar um outro sistema chamado CAP-cêntrico, né, em que o CAPS passa a substituir o hospital psiquiátrico. Então, na realidade, tem uma grande importância, tem resultados muito bons em vários locais do país, o sistema de atendimento em CAPS, mas não pode ser a única alternativa. Ela está integrada a esse sistema, levando em conta todas essas outras alternativas. Em relação ao hospital psiquiátrico, há toda uma celeuma em relação à presença do paciente no hospital psiquiátrico, porque, na realidade, é o único paciente que é tratado em um espaço diferenciado dos outros, não é? Com o desaparecimento dos leprosários e os sanatórios de tuberculosos, hoje o único paciente, um tipo de paciente que é tratado em separado é o paciente psiquiátrico, mais ninguém, mais nenhum tipo de paciente. Então, há uma discussão se deve ou não permanecer o hospital psiquiátrico. A questão é o seguinte, que não se pode acabar com o hospital psiquiátrico com lei, né? Não, agora não quero mais. Vamos decretar uma lei que acabe com o hospital psiquiátrico. A questão é você criar alternativas melhores que o hospital psiquiátrico.
Porque, como disse o Ing, o professor inglês, ele dizia que se houver alternativas melhores, o hospital psiquiátrico vai acabar naturalmente. Ninguém quer ficar no lugar que não é bom se tem outras alternativas de melhor qualidade. Então, o hospital psiquiátrico vai continuar existindo enquanto ele oferecer um tratamento alternativo dentro desse sistema integrado. No momento que essas outras alternativas desse sistema forem melhores, ele vai desaparecer naturalmente, e não por decreto. Por outro lado, é muito importante valorizar a atenção primária. Esse é o ponto mais importante desse sistema integrado. A atenção primária faz com que haja um atendimento maior dos pacientes com problemas mentais, nesse espaço de atenção primária, servindo como filtro para que esses pacientes não procurem as internações mesmo no hospital geral, no hospital psiquiátrico ou em CAPS. A atenção primária tem a responsabilidade de atender a grande maioria dos pacientes, procurando fazer uma identificação precoce desses transtornos e, dentro do possível, tratá-los dentro desse ambiente, porque são ambientes em que um paciente está em contato com a sua comunidade. A emergência também psiquiátrica é outro ponto importante. Eu não vejo razão para haver uma emergência psiquiátrica separada da emergência geral. Eu sou contra essa coisa de ter uma emergência psiquiátrica que não tem nenhum contato com a emergência geral. Por quê? Porque nós vamos ver que sintoma psiquiátrico não é sinônimo de doença psiquiátrica. Uma série de doenças orgânicas se manifestam como sintomas psiquiátricos. Então, é muito importante que esse trabalho de identificação de alterações de comportamento, quadros depressivos, quadros ansiosos, em uma situação de emergência, seja avaliada dentro de um contexto de um hospital geral, onde se possa fazer um diagnóstico diferencial adequado. Esses são 2 livros que abordam exatamente a quantidade de transtornos orgânicos que tem muitas vezes como primeira manifestação um sintoma mental. Então nós temos vários sintomas: ansiosos, depressivos, paranoicos, obsessivo-compulsivos, catatônicos, maníacos, comportamentos violentos e várias outras manifestações que podem estar refletindo tanto um transtorno psiquiátrico quanto uma doença física. Então, voltando ao sistema integrado, colocar sempre a emergência dentro do hospital geral ou em conexão com o hospital geral. Eu me lembro que eu visitei a unidade psiquiátrica lá em Boston, o Massachusetts General Hospital. A emergência psiquiátrica é junto da emergência geral. E há um contato constante entre um e outro. Não tem nenhuma separação física, inclusive. Tem uma cortina que você passa de um lado para o outro. Então, isso tem que ser feito também, outro aspecto importante, de forma integrada. Essas alternativas assistenciais não podem funcionar de uma maneira separada, sem uma integração. Isso muitas vezes a gente vê. Tem CAPs que não tem ligação com nenhum sistema de saúde, além daquele local de atendimento CAPs. E outros recursos também. Uma unidade psiquiátrica também pode ficar da mesma forma, sem integração, e isso vai trazer complicações para o funcionamento desse sistema integrado. Então, essa rede integrada de saúde, o primeiro ponto é a promoção da saúde mental, como nós vamos ver mais adiante. A prevenção da doença mental, embora nós não conheçamos a etiologia de muitas doenças mentais, é possível fazer uma prevenção primária em termos de estresse, da violência, o consumo de álcool, a prevenção secundária também no diagnóstico precoce e a reabilitação, a prevenção terciária. Isso tem que ser feito de uma forma absolutamente integrada para que realmente funcione. E se isso funcionar, o que nós vamos ter? Vamos ter um número muito pequeno de internações psiquiátricas. Nessa pirâmide, a gente vai ver
que os pacientes psiquiátricos são internados a um número bem pequeno, 0,2% a 0,5%, se esse sistema funcionar, né? É bom salientar que poucos pacientes psiquiátricos necessitam de internação, mas muitos desses poucos, né, precisam realmente de serem internados. Nós perdemos um professor de clínica médica, professor titular, Rodolfo Rocco, porque ele foi morto com um paciente psiquiátrico que entrou dentro do consultório dele, deu um tiro na cara dele. E esse paciente, a família desse paciente já tinha sido advertida pelo psiquiatra do paciente que esse paciente tinha que ser internado. E a resposta que ele ouviu da família foi o seguinte: não, hoje não se interna mais paciente psiquiátrico. O movimento antimanicomial proíbe que se interne. Né? Quer dizer, é uma distorção, né, da realidade que nós temos. Nós temos que evitar o máximo possível a internação psiquiátrica, né? Reduzir ao máximo, mas, às vezes, nós temos que internar um paciente psiquiátrico. Eu lembro que, numa palestra que o Fernando Gabeira deu lá no Hospital Pedro II, ele contou a seguinte história. Ele estava exilado na Suécia. E o grupo de exilados, um deles entrou num quadro maníaco. E aí falaram, olha, é contra a nossa posição internar, né? Nós somos contra tolher a liberdade do paciente, todo um discurso para proteger o paciente. E aí fizeram o seguinte, fizeram um rodízio entre eles. Cada dia um deles ficava cuidando desse paciente. O paciente mania, não dormia, ia sair toda hora. Enfim, aquele quadro que vocês conhecem de um paciente em fase maníaca. Aí fizeram o rodízio deu muito certo na primeira semana, na segunda um deles já não podia, porque tinha um compromisso, não sei aonde e tal. Na terceira semana já a maioria não podia, na quarta internar no paciente, porque viram que não dava, né? Então você manter um paciente maníaco em casa, quem não conhece realmente o que é um paciente em quadro maníaco, não digo hipomaníaco, um quadro maníaco é algo muito difícil, para não dizer impossível. Então, há ainda necessidade de internação, mas isso tem que ser menor possível. Se esse sistema funcionar bem, nós vamos ter uma redução muito importante das internações psiquiátricas. E, com isso, nós vamos poder reduzir o número de leitos, mas só assim, né? Não por decreto. Nós vamos ver que boa parte dos pacientes psiquiátricos podem ser tratados dentro do sistema de atenção primária. Muitos deles não são reconhecidos. Esse trabalho que é feito pela Maria no internato, um trabalho fantástico, né, de matriciamento nos postos de saúde, né? Isso está propiciando que o clínico possa desenvolver uma capacidade maior de identificação dos pacientes com transtornos mentais, né? Isso cria um filtro para serem tratados. Bom, essa é uma foto, para quem não conhece, da unidade psiquiátrica do Hospital do Fundão, do Hospital Clementino Fraga Filho. Ela foi construída numa das alas, chamada ala F, do hospital. São quartos individuais. E isso é um motivo de um enorme orgulho para mim, poder tratar pessoas humildes com a qualidade de atendimento e muita dignidade. Esses pacientes são tratados nessa unidade em quartos individuais, com ar refrigerado e banheiro privativo. Tem a televisãozinha para ir lá precária, mas tem uma televisãozinha para ir. Então, esses pacientes têm um conforto, né, que dá dignidade ao atendimento. E é bom lembrar o seguinte, o hospital, quando surgiu, eram locais de acolhimento dos miseráveis, daqueles despossuídos de qualquer recurso, né? E não era um espaço de tratamento. Então, aquelas enfermarias, boa parte das pessoas que estavam ali ocupando os leitos não eram doentes, e muito menos doentes mentais. Como vocês viram a citação do Luiz Vives, no início que eu mostrei. Acolhia gente de todo tipo, né? E por isso surgiram as enfermarias, locais amplos, com vários leitos, para acolher uma demanda cada vez maior, à medida que surgiram a tendência
as pessoas saem do campo e para as cidades, com a industrialização, a necessidade de encontrar um espaço para os desempregados, para os desqualificados, aumentou, né? Então, nessas situações, a gente vê que há uma necessidade maior de acolhimento dessas pessoas, ou, se não acolhimento, mas de segregação dessas pessoas. Juqueri surgiu na época da industrialização em São Paulo, né? Onde muitos pacientes ali eram desempregados, mendigos, que eram atraídos pela cidade, pelo crescimento de São Paulo, e eram depois encaminhados para Juqueri. Aí eu pergunto a vocês, é possível os hospitais terem quartos ao invés de enfermarias? Quem conhece aqui a enfermaria do Copa-Dor, ou do Einstein, ou do Copa-Star, ou do Samaritano? Alguém já viu essa enfermaria? Não existe. As pessoas que têm recursos não se internam em enfermaria. E por que isso? Porque quando você entra na enfermaria, no hospital geral, né, a primeira coisa que você perde é totalmente a sua privacidade. No momento em que você está mais fragilizado. Então, ali você não tem o seu horário para dormir, o alimento é servido numa hora que você não está acostumado, você é obrigado a ouvir uma música do paciente do lado que você tem horror, né? Você vê um paciente do lado morrendo, outro vomitando, né? Enfim, é uma agressão à privacidade que a pessoa sofre no momento que ela mais está fragilizada. Mas aí eu fui procurar, gente, se realmente há um estudo sobre isso, entre comparação entre os locais, quartos únicos de atendimento e enfermarias. E realmente vi que há vários estudos, inclusive meta-análises, estudando a diferença entre o atendimento em hospital, em quartos únicos, né, chamado single room do hospital, e as enfermarias. Então, há uma série de artigos sobre isso, e são unânimes em apontar que há vantagem, sim, das pessoas serem internadas em um quarto de um leito. Inclusive, nos Estados Unidos, há uma exigência que os hospitais passam agora a ter somente as internações, né, em quartos de leito único, né? Esse livro, L'Hôpital en France, mostra a evolução dos hospitais e que na França também há todo um projeto de abolir as enfermarias nos hospitais da França, os hospitais públicos. Essa é outra revisão, né? Se o paciente se beneficia com a internação em quarto, e a conclusão também é semelhante, tem mais vantagens do que qualquer desvantagem que se fala. Nesse artigo aqui sobre arquitetura hospitalar, em que ele fala que o quarto é um lugar de intimidade, né? Que nenhum paciente vai se queixar de solidão, nem falta de contato com os outros pacientes, mas ao contrário, né? Eles vão gostar de falar da sua necessidade de ter um momento de intimidade. Então, essa história, não, uma enfermaria você tem com quem conversar, é muito mais alegre, não tem nada disso. Você pode ter um espaço comum, onde você vai interagir com os outros pacientes. Na nossa enfermaria, nós temos um espaço comum, que serve de refeitório e de interação dos pacientes, e tem o seu espaço de intimidade, que é o seu quarto. Esse é um estudo, um livro sobre o uso de quartos, de single patient rooms, né, que eles chamam, com quartos de múltipla ocupação em ambientes de atendimento a pacientes agudos. Esse é um livro, né, e ele mostra nesse quadro, não sei se dá para vocês enxergar, eu acho que não está dando,
Mas ele mostra, faz uma comparação entre o quarto, de um leito único, e o de múltiplos leitos. E mostra, né, que os pacientes todos referem que no único leito ele tem muito mais privacidade, a questão do barulho, a redução do barulho, né, a melhora do sono e assim por diante. Bom, vamos falar um pouco da inserção da unidade psiquiátrica. Aqui no... já passou meia hora, já estou muito preocupado com o sono. Vou continuar. As clínicas da família são realmente um marco, né, no nosso sistema de saúde. Infelizmente, já tem sido atacada, mas vamos manter a esperança de lutar para a preservação desse avanço no atendimento no sistema de saúde do Rio de Janeiro, né? Você tem nas clínicas de família um trabalho preventivo, né, voltado ao contato com a comunidade. Então, você vai valorizar a chamada atenção primária através dessa atenção de saúde da família. E um grande exemplo que nós temos como modelo é o sistema britânico de saúde, né? Nós sabemos que o National Health System britânico, britânico, é um modelo de assistência. É claro que também tem seus problemas, sobretudo quando sofre com os conservadores, sofreu muito na era Thatcher, está sofrendo agora de novo com os conservadores, mas tem conseguido sobreviver e é, sem dúvida, um exemplo de sistema público eficiente de atendimento. Tanto é que uma vez eu me lembro, eu estava lá em Londres, ouvindo uma discussão sobre esse sistema de saúde, até que um dos debatedores disse assim, gente, a gente tem que pensar que o sistema nacional de saúde, né, o National Health System, não é National System, não International System, porque vai muita gente, países de fora, inclusive da Suíça, para se tratar na Inglaterra, que ele não paga nada. Então, eles começaram a criar algumas barreiras, porque estava virando assim, um international system para atendimento. Mas, mesmo assim, você tem ainda um sistema muito eficaz, apesar de ter alguns problemas, não é perfeito, né? Mas eu tenho uma sobrinha que foi agora trabalhar em Londres, e ela, assim que chegou, foi procurada por um agente de saúde que pediu permissão para tirar um pedacinho do cabelo dela, para ver se ela fazia uso de droga ou de cigarro, através da avaliação do cabelo. Caso ela não fizesse, ela ia receber um carnê de desconto para o supermercado. Então, elas têm um apoio das pessoas que têm uma vida saudável, né? Então, esse artigo aqui é muito interessante, que é as lições que nós podemos ter de um sistema que está implantado 40 anos antes do nosso sistema. O nosso foi em 88, o SUS. O britânico foi em 88, o britânico foi em 48. Né? Então, tem muitas coisas que podem nos ajudar. Né? Então, a postura que nós temos do SUS de universalidade, integralidade, equidade, nós não podemos deixar de valorizar. Né? Esses ataques que a gente vê ao SUS são ataques a um sistema que é um grande sistema. Né? Apesar de todas as deficiências que nós temos, é um sistema que proporciona um atendimento gratuito à população. Né? Coisa que nós vamos mostrar mais à frente, vocês vão ver que não é em todo lugar que é assim. Para vocês terem ideia, a atenção primária no Reino Unido, a partir da reestruturação do National Health Service, em 2005, passou a ser responsável pelo atendimento de 99% da população por meio da organização do grupo de atenção primária. Grande maioria, enorme maioria das pessoas
Na Inglaterra, no sistema, no Reino Unido, não só Inglaterra, mas Gales, Escócia, são atendidos na atenção primária. E aqui no nosso meio, né, nós temos essa divisão da cidade por áreas de planejamento, né, as chamadas APs, né, AP1, AP2, AP3. Para vocês terem uma ideia, a população da AP3 é maior do que a população de Paris. Mais ou menos a população de Roma. Então, você planejar com uma região só, uma população do tamanho de uma grande cidade europeia, mostra a complexidade disso. O ideal era que essa divisão não fosse por APs, né? Mas atender à divisão natural dos bairros, onde você poderia ter implantado hospitais gerais de referência com unidades psiquiátricas ligadas, integradas ao sistema de saúde. Isso favoreceria uma descentralização do atendimento. Você vê o estado do Rio, por exemplo, nós vamos chegar a 17 milhões, ou já chegamos, aliás, a 17 milhões em 2018. Né? 39% dessa população está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas um ponto importante para ser observado. De todos os municípios fluminenses, só o Rio de Janeiro e São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes. Muitos têm entre 100 mil a 500 mil. Né? E a maioria dos municípios tem uma população entre 10 mil a 100 mil. Ou seja, é muito mais fácil você fazer um sistema integrado de atenção, de saúde da família, de atendimento, de atenção primária, nesses pequenos municípios. Quanto maior a cidade, mais complexo fica. Né? E você tem o fenômeno das chamadas cidades dormitórios. Né? Você pega um porteiro de Zona Sul. Ele sai de casa às 3h30 da manhã para pegar o ônibus, que vai pegar outro BRT, e aí depois do outro BRT, ele pega outro BRT para depois pegar o metrô para chegar no local onde ele trabalha. Chega no trabalho, sai do trabalho, final do expediente, corre para casa, tem que preparar comida às vezes, ou tem que fazer alguma atividade correndo em casa, tem que dormir logo para voltar para o trabalho. Aí eu pergunto, a que comunidade ele está ligado? Nenhuma. Não tem ligação nem com a comunidade onde ele trabalha e onde ele mora. Então, como é que você vai trabalhar, fazer um trabalho comunitário de atenção a uma pessoa assim? Né? Então, essas cidades dormitórias é um dos grandes desafios que nós temos. Né? Eu me lembro de uma moça que eu atendi no hospital lá do Clementino Fraga Filho, e chegou para mim muito triste, chorosa, deprimida, segundo ela, porque ela estava ameaçada de perder o trabalho. Mas eu perguntei, mas por que você vai perder o trabalho? Não, porque eu estou chegando 7h15, 7h30, o horário meu de entrada é 7 horas. E eu não estou conseguindo, doutor, porque às vezes o ônibus demora, eu chego atrasado e estão me ameaçando, eu preciso desse emprego. Então, eu perguntei como é que era a história, a vida dela. Falou, não, eu acordo por volta de 4 horas, mais ou menos, me arrumo e tal, 4h30, já estou saindo de casa. Me arrumo correndo, saio de casa, vou andando até uma estação do BRT, aí esse BRT me leva até na Salvador Allende, lá na estação Salvador, eu pego outro BRT, e depois desse outro BRT eu pego um ônibus para ir para Tijuca. Aí eu pergunto para ela, vem cá, mas você sair 4h30 da manhã, está escuro, não tá? E lá a região onde você mora não é perigosa? Ela falou, é muito. Você não tem medo? Tenho. Mas eu preciso, doutor. Não posso ficar sem emprego. Então, são situações como essa, né? Você se torna difícil como lidar com situações de ansiedade, depressão dessas pessoas. E aí o Estado poderia fazer um trabalho dessa forma. Não como que você vê aqui, gente. É uma grande propaganda dos prefeitos da Baixada, avisar que está comprando novas ambulâncias para mandar os pacientes para os hospitais do Rio de Janeiro. Né? Então, o próprio hospital Clementino Fraga Filho recebe um número enorme de pacientes da Baixada Fluminense.
Niterói, Antônio Pedro também, de São Gonçalo, né? Várias regiões, região de Angra, a gente recebe muitos pacientes porque não tem nenhum outro local próximo que atenda. Isso vale para as emergências, para os quadros mais graves, como também nos atendimentos nos postos de saúde. Muitos desses postos, hoje em dia, da Baixada, não tem mais psiquiatra, muitos deixaram o trabalho, e é uma das dificuldades que nós estamos vivendo. Agora, eu vou rapidamente, para não passar muito tempo, aqui, até que hora? 11h30, então vou ter que correr. Mostrar a vocês uma questão econômica. Esse gráfico aqui mostra, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui é Suécia, Reino Unido, Japão, Alemanha, Canadá, Portugal e Estados Unidos. Estados Unidos você tem uma inversão do gráfico, né? O negro está maior do que o mais claro. Isso é a questão de gastos público e privado em saúde. Nos Estados Unidos é o inverso. Se gasta muito mais gastos privados do que públicos. Como a Suécia, a diferença é enorme, né, em termos de gastos públicos e os gastos privados. Você vai ver que os gastos totais per capita em saúde, os Estados Unidos que gasta muito mais do que vários outros países da Europa. Então, o que você vai ver? E nos Estados Unidos, você gasta mais em saúde que qualquer outro país industrializado. No entanto, mais de 1/6 da população dos Estados Unidos não tem cobertura mínima de seguro de saúde. Uma coisa que me impressionou muito foi lá no Massachusetts General Hospital. A última vez que eu fui lá, eu fui numa diferença grande de anos, eu tinha ido uns 6 ou 7 anos antes, fui novamente. A quantidade de homeless que tem na porta do hospital aumentou imensamente. Isso é muito nos Estados Unidos. As pessoas vão para esses hospitais, se jogam lá para ver se conseguem ser atendidos, porque não tem nenhum seguro de saúde. E o gasto do sistema de saúde nos Estados Unidos, só no ano de 2017, aumentou em 3,9% e alcançou 3 trilhões e meio, o equivalente a $10.739 por pessoa. Ou seja, se gasta $10.000 por pessoa nos Estados Unidos. Ou seja, não é dinheiro que vai resolver o problema de saúde. Né? O país mais poderoso tem mais dinheiro, tem um sistema de saúde muito precário. E por que isso, gente? Veja esse gráfico. Não sei se está conseguindo ver, mas esse... Tem que apagar a luz. Esse gráfico, ele mostra aqui é o índice de problemas de saúde e problemas sociais. Né? Quanto mais aqui embaixo, tem menos problemas de saúde e problemas sociais. E aqui é desigualdade de renda. Né? País com maior desigualdade de renda. Vocês vão ver, os problemas de saúde sociais, os países que têm menos desigualdade de renda, como Japão, Noruega, Suécia, Finlândia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suíça, Alemanha, Áustria, Espanha. E aqui vai crescendo. A Inglaterra está aqui, Nova Zelândia, tal, Portugal está aqui em cima. Olha onde está os Estados Unidos. Lá em cima, problemas de saúde sociais. Né? Ou seja, coisa que está em voga, né? E achar que a coisa dos Estados Unidos é algo a ser imitado, né? Mas eu achei uma coisa assim chocante, porque nem lavanderia eles têm. Não tem como lavar roupa dentro do alojamento. Né? E um ambiente lúgubre, terrível. Você vê jogar uma moça aqui, bem de fora, aqui no Rio de Janeiro, dessa forma, muitos não aguentam. Né? Entra em quadro depressivo, já tive casos, vários casos nós tivemos que internar, inclusive lá na unidade, com ideação suicida. O grande problema também é que não há esse trabalho de criar um espaço de acolhimento. Né?
espaço na educação, porque é interessante que a nossa universidade ela não atua de forma integrada. Você vê, se um estudante de graduação ou de mesmo pós-graduação lá no campus da Ilha do Fundão tiver uma dor de dente, ele não sabe onde vai ser atendido. Ele tem que ir procurar uma UPA, não sei aonde, e ele não tem a menor noção onde seja. Tem que sair pedindo, pelo amor de Deus, onde é que eu vou me tratar? E no mesmo espaço tem uma faculdade de odontologia. Se o paciente tem um problema de dor abdominal, ele não tem uma referência de ir para o HU. Ele vai ter que conversar com alguém que é estudante de medicina, para que esse estudante de medicina fale com o seu professor, para quebrar o galho para esse estudante ser examinado. E assim que se funciona lá. Né? Eu recebo alunos, teve uma vez que eu recebi um aluno cubano. Aí veio outro cubano. Aí veio outro do Equador. Quando eu vi, eu estava atendendo quase toda a América do Sul. Já tinha vários, de vários países, que um vai falando para o outro. Né? Porque eles não têm onde ser atendidos, eles não têm nenhuma informação, nenhuma orientação de atendimento. E o atendimento aqui na universidade é feito de forma absolutamente de uma desintegração total. Tem várias iniciativas, porque as pessoas começam a ficar angustiadas com o problema, então começam a fazer iniciativas isoladas. Você tem a farmácia, o professor de farmácia, ele depois, não sei se é professor titular de farmácia, mas eu acho que é titular. Ele depois fez um curso de psicologia e se formou como psicólogo. A partir daí, ele criou um atendimento na farmácia para alunos. Iniciativa dele. Aí tem o container, que é um local lá provisório para atendimento de estudante. Aí uma aluna veio para mim e falou, doutor, eu fui lá no container, isso era em março, quando ela falou comigo. Me marcaram para ser atendido em outubro. Aí de outubro me chamaram antes, dizendo que não dava mais para outubro, porque eu ia ficar na fila para ser atendido ainda depois. É uma coisa completamente assim... Se sente completamente abandonado. Então, isso é uma dificuldade. Mas a gente está num grupo de trabalho, eu estou participando de um grupo de trabalho, né, que foi nomeado pelo reitor. Maria também está participando, né, Maria? E para a gente ver se integra mais isso. Né? Bom, agora é uma pergunta da VEB, tá? Feita pela Evelyn Barroso, ao professor Brasil. Gostaria que o professor falasse um pouco sobre o matriciamento em saúde mental realizado tanto por equipes de NASF quanto pelo CAPS. Olha, a melhor pessoa para responder essa pergunta não sou eu. Né? Quem está aqui é Maria, que é uma especialista que pode responder isso muito melhor. Né? Mas é um trabalho que tem sido bons frutos, né? É muito interessante. Quem faz gosta muito. Lá no meu serviço tem 2 profissionais, aliás, 3 profissionais que eu cedi para esse trabalho de atendimento, e que gostam muito do trabalho que está fazendo, de matriciamento. Né? Na realidade, é uma supervisão. Né? Tem esse nome, matriciamento, é um trabalho de supervisionar, de treinar o clínico, porque, evidentemente, é impossível você ter psiquiatras para atender uma população tão grande. Né? Na atenção primária, é enorme o número de pacientes com problemas psiquiátricos. Né? Então, isso tem que ser atendido realmente por clínicos com a formação, um treinamento por esses matriciadores. Mas eu vejo muito bons olhos esse trabalho, nem todos esses recursos, né? Nos CAPs, nos NAPs, nos postos de saúde, onde for, é muito importante, porque com isso você diminui a necessidade da presença do psiquiatra nesses locais. Né? Ele passa a ser apenas um supervisor dessas atividades do clínico. Professor Brasil, apreciei muito, especialmente sua defesa do serviço público. Né? Em relação à unidade de saúde mental nos hospitais gerais, eu tenho acompanhado o sucesso do seu serviço lá, temos recebido e feito aqui sessões clínicas muito boas, muito brilhantes, muito mostrando a vivacidade das coisas. Há algo, entretanto, que eu acho que nós temos falhado, aí não somos só nós, né?
que é a nossa capacidade de influenciar os outros colegas da clínica em geral, né? Nossa capacidade de ajudá-los a ampliar e não tratar a gente como uma espécie de, se nada dá certo, joga lá na psiquiatria. O último caso que nós vimos, teve uma situação muito curiosa, uma paciente com um transtorno factício, que fez uma transferência com uma médica especialmente, e o pessoal, sem saber lidar com aquilo, o que eles fizeram? Era até natural, na medida que não tinha um apoio, nenhum preparo. Se revezaram, o paciente deixou de ter a médica assistente, quer dizer, cada dia era uma que ia. Quer dizer, são soluções que eu acho uma pena, porque se a gente conseguisse juntar essa possibilidade da transferência, essa ligação de uma pessoa que se feria, se queimava, era isso que podia ter mudado, vamos dizer, o caminho das coisas, no sentido mais amplo. Ela acabou indo para a enfermaria de psiquiatria e isso atenderam muito bem. A questão do hospital psiquiátrico, acho que a gente tem que deixar a ideologia de lado e ficar pensando sempre na necessidade social, né? No mundo ideal não haverá hospitais psiquiátricos, mas também no mundo ideal não existe nem doença mental, mas aí nós não vivemos no mundo ideal, né? A nossa questão é a seguinte: se nós deixarmos de ver o paciente na nossa enfermaria, nós podemos ter a certeza de que ele está melhor em algum outro lugar? Eu acho que não, frequentemente vai parar num lugar. Então, a nossa questão é ser cada dia mais aberto e cada dia mais um local de acolhimento e que o paciente identifique com isso. Já em relação à enfermaria, Brasil, eu acho que quem foi para o mundo ideal foi você, porque essa história de achar que vai ter leite pessoal para todo mundo, nem a Suécia resolveu isso. Eu digo isso porque eu vi isso. Minha filha, a última filha, nasceu na Suécia, eu estava lá, o único médico da sala era eu, né? Se enrolasse tinha médico perto, mas correu tudo. E a minha esposa, a mãe, ficou numa enfermaria com 3 outras parturientes e com uma separação e comunicação. Então, nem eles resolveram isso. E lá quase tudo o que tem de melhor é o público. Se a pessoa quer alguma coisa a mais, vai naqueles 10% ali, ou fica esperando. Bem, seria isso, parabéns. De fato, você tem razão. Na Inglaterra, o leitos único é ainda muito pequeno no Serviço Nacional, no National Health System, né? A pessoa tem que pagar para poder ter um quarto particular, né? Agora, mas há aí uma diferença entre as nossas enfermarias, como você pega do HU, né? E as pequenas enfermarias, muitas vezes com uma boa divisória, uma separação, de 4 leitos. Eles não passam disso também em geral, né? Enfermaria no máximo de 4 leitos, mais do que isso não é comum, não. Mas de fato é muito difícil você conseguir. Mas tem trabalhos, num desses que eu mostrei, que eles mostram que até economicamente você não tem prejuízo passando para um único. Aí tem função das vantagens que você vai obter com menos infecção, tem uma série de vantagens do quarto único que, até em termos econômicos, você pode defender a presença. Mas, de fato, é muito difícil, não tem nenhum lugar do mundo, apesar de ter toda uma intenção de chegar até esse ponto, mas ainda nós estamos distantes, sem dúvida alguma. Agora, em relação aos outros clínicos, eu me lembro de um caso, foi interessante lá no HU, que a dermatologia estava apavorada em atender um sujeito que chegava lá, parece suspeitado de transtorno factício, mas só que ele chegava com roupa assim, camuflada, os anéis com caveira no anel, e tinha uns bolsos de lado assim que ficava estufado, não sabia se era um revólver que estava escondido ali ou não era, calça preta, um olhar muito... Aí fala, olha, a gente está com medo dele, e a menina, a residente que estava atendendo, chegou chorando, que não dava e tal. Aí falaram, olha, o senhor não vai poder ser atendido, agora vamos chamar a psiquiatria para atender o senhor, eu vou chamar lá o chefe de serviço para atender, eu fui atendê-lo. Quando ele chegou para ser atendido por mim, parecia um representante de laboratório, roupinha arrumada, todo sem anel nenhum, fala, mas mudou completamente a imagem, porque ele percebeu que lá ele conseguia muita coisa ameaçando, né? Quando ele percebeu que esse cara não vai entrar na minha, então tratou de se vestir direito. E apareceu lá muito bem trajado. E aí, com o tempo, eu escalei alguém na psiquiatria para atender junto com o dermatologista. Depois de algum tempo, a coisa caminhou bem e não precisou mais de ninguém na psiquiatria ficar ao lado da residente. Mas há um medo enorme do paciente,
psiquiátrico, né? Isso ainda existe muito, no HU tem muito isso, né? E a gente tem feito um trabalho de apoio, isso aos poucos vai melhorando, né? Eu acho que é tempo, né? Agora, não sei se tem mais alguma coisa que você comentou, Márcio. Quê? Assim, do hospital psiquiátrico eu também concordo com você. Não, a gente tem que ser realista, né? Se tirar o paciente daqui, você vai colocar onde? Né? E a gente presta um serviço aos pacientes, né? E eu acho que isso é uma questão de que há um acolhimento, há um tratamento, né? E que você tem que entender que você tem aonde, você tem um substituto adequado, funcionando, né? Se tiver e mostrar que é melhor, como o Indy disse, naturalmente o hospital vai deixar de existir. Mas enquanto isso, você tem que ajudar esses pacientes para não ficar no meio da rua, né? Tem outra pergunta da Veb, da Jéssica Medeiros. Quais as melhorias que ainda são necessárias para um melhor atendimento psiquiátrico de um modo geral? SUS, plano privado e afins. Quero saber sua opinião. Veja, eu acho que em termos de assistência, eu acho que ela deve ser pública. Eu acho que privado tem que ser assim uma coisa só para quem quiser, tem muitas condições, mas a população tem que ser assistida na assistência pública. Todos têm que têm o direito de ser atendidos no atendimento público, né? Você vê que os países têm a melhor qualidade de vida, o que funciona é o serviço público. Você pega os Estados Unidos, onde o privado predomina, a qualidade de vida de boa parte da população é muito ruim. Então, a gente tem que entender que a atração em saúde não pode ser motivo de lucro, né? O lucro preverte, né? Então, o que nós temos que defender é uma assistência pública de qualidade, né? Não atacar o SUS, né? Mas tentar melhorar o SUS, lutar pela melhora, aprimoramento dos recursos assistenciais dentro do SUS. Essa que tem que ser feita, né? Eu acho que está havendo uma reação quanto a esses seguros de saúde, com a criação dessas clínicas populares, né? Que as pessoas não estão tendo dinheiro para pagar o seguro de saúde, estão indo procurar, já que não consegue vaga no SUS, vai para as clínicas populares. Eu acho isso ótimo, né? Que pelo menos é um grupo de colegas que estão conseguindo ajudar as pessoas e sem dar lucro às multinacionais dessas seguradoras de saúde, né? Você vê que as grandes seguradoras todas estão na mão de estrangeiros, né? A Mil foi comprada, e assim, assim várias outras. Mas a longo prazo, o que eu acho que tem que se lutar por um serviço público de qualidade, né? É você ter o prazer, como eu tenho lá no Fundão, de atender uma pessoa humilde e ser tratado com a dignidade que a gente pode oferecer lá dentro da unidade, né? Sem pagar nada, sem ter nenhum problema de custo para o paciente. Então, é reforçar, valorizar a atenção pública. Esse que é o grande meta nossa. Uma pergunta para o professor Brasil. A respeito do eventual desaparecimento dos hospitais naturalmente, né? Se você acha que isso está ligado à descoberta da etiologia das doenças mentais. Porque quando eu cheguei aqui, há 4 décadas atrás, eu ouvia os colegas mais velhos, né, professores, dizerem que isso ia ser resolvido em 10 anos, 15 anos e tal. Já se passaram 40 e nada foi resolvido. A gente continua sem saber o que é esquizofrenia, mania, depressão e etc, né? Então, será que a descoberta da etiologia das doenças levaria a isso? Que surgiriam, então, os tratamentos definitivos, ao invés dos tratamentos paliativos que nós utilizamos? Tem um livro do McHugh chamado Perspectives of Psychiatry, que ele divide os transtornos mentais sobre 4 perspectivas, né?
Uma é a perspectiva da doença. Nós temos em psiquiatria algumas coisas que são, alguns casos, quadros clínicos, que são doenças. E essas provavelmente a gente vai evoluir para um tratamento biológico, né, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, que são doenças que têm um componente biológico claro. Né? Mas ao lado disso, nós temos todo um conjunto de outros transtornos, né? São os transtornos de personalidade, os transtornos relacionados a conflitos na história de vida da pessoa, né? As adições, né? Que você não tem como resolver isso com recursos biológicos. Né? Então, eu acho que isso não vai resolver parte. Né? Eu acho que a gente pode realmente, com a descoberta da etiologia da esquizofrenia, dos transtornos bipolares, até engenharia genética, o que vai ser, já não sabe. Alzheimer, por exemplo, né? Está progredindo muito o conhecimento disso. Aí sim, eu acredito que pode-se conseguir um tratamento curativo nesses casos. Né? Mas temos muito mais coisas na psiquiatria, né? Os transtornos de adição, os transtornos de personalidade, os transtornos decorrentes da história de vida, as situações traumáticas, o estresse pós-traumático, etc. Né? A própria cultura atual da violência, né? O estímulo, né? à violência, à agressividade que a gente tem visto aí nesses colégios, né? As pessoas matando. Isso, a resposta disso não passa por um recurso de cura, né, biológica, as coisas. Mas eu acho que a gente pode caminhar sim por isso. Agora, eu me esqueci na pergunta anterior, em relação a um problema que eu acho realmente grave, que é a questão dos medicamentos no serviço público. Hoje em dia, o maior gasto do Ministério da Saúde não é com leito psiquiátrico, né? Não é com nada além do que medicamento. Grande custo para o Ministério da Saúde hoje em dia é pagar os chamados medicamentos de alto custo, os medicamentos que é passado para nós como os recursos superiores aos medicamentos tradicionais. Nisso está os antipsicóticos de segunda geração, né? Os anticolinesterásicos para demência e assim por diante, que juízes obrigam, não manda prender você se você não prescrever. Né? Acho que o professor Jorge já teve essa experiência de ser ameaçado porque não estava autorizando a pessoa a receber gratuitamente esses medicamentos. E o Ministério gasta uma fortuna com esses medicamentos, sem nenhuma prova de uma superioridade real em relação aos antigos. Né? Existe uma história muito interessante num país da Ásia em que um ministro da Saúde resolveu tratar a população com as chamadas drogas essenciais da ONU. Com isso ele tinha 2 antipsicóticos, acho que era o haloperidol, ampliquitil, 2 antidepressivos, acho que era imipramina e na época eu não acho que não tinha inibidor de serotonina, não. Era imipramina e amitriptilina, ou só imipramina, não acredito. Um anticonvulsivante, Gardenal, e o diazepam, e um benzodiazepínico. Com isso ele tratou a grande maioria da população. O que aconteceu? Ele foi deposto, ele junto com o presidente do país. Fizeram um lobby, indústria, fizeram para fora, foi demitido, o cara foi deposto. O presidente lá do Butão, um daqueles lá, foi deposto porque isso está em jogo milhões e milhões de dólares nessa brincadeira. Né? Você vê quanto custa um anticolinesterase que é passado para pacientes já em quadros demenciais, já graves, que você não vai melhorar em nada a qualidade de vida dessas pessoas. Na Inglaterra, você para prescrever um anticolinesterase, você tem que fazer um enorme razoado e por um período. Após esse período, tem que avaliar se houve realmente uma melhora de qualidade de vida desse paciente que justifique continuar pagando esse remédio. Aqui não. Todo mundo está tomando. O juiz manda, tem que pagar medicamentos caríssimos que não mostraram realmente. Né? Tem um editorial no British Journal, do Peter Tyler, que é o editor do British Journal, Psychiatry, que ele diz que foi o maior engodo
até hoje criado pela indústria, a história dos inibidores, dos antipsicóticos de segunda geração. Tem alguma vantagem? Tem muitas desvantagens também. Então, mas você vai nos guidelines, que em grande parte são orientados e dominados pela grande indústria, no sentido de uma pressão enorme para colocar como primeira indicação, né, os remédios mais caros, chamados de segunda geração. Recentemente, agora, eu fiquei surpreendido, no Lancet, saiu um guideline em que aparecia como uma das primeiras escolhas, como antidepressivo, a vortioxetina, que acabou de ser lançada. Que experiência acumulada você tem para justificar, indicar um produto que acabou de ser lançado? Então, não tem. Você vê que aquilo ali é pressão mesmo para colocar como primeira escolha. Escolha por quê? Né? Aquela famosa frase que os clínicos antigos diziam: nunca seja o primeiro nem o último a prescrever um remédio. Né? Então você tem que esperar para ver se realmente vai trazer benefício que justifique você pagar mais caro. Porque a única coisa certa que você tem com um novo produto é que ele é mais caro. Isso sempre é. Né? Agora, se é mais eficaz, é outra conversa. Né? Então, esse é o grande problema do Ministério da Saúde. Boa parte do custeio do Ministério vai por conta de medicação. Temos a terceira pergunta da Web, da Tatiana Andrade. Essa palestra está sendo muito interessante para mim. Gostaria de saber como facilitar a internação de um usuário, visto que falta recursos nos hospitais, até mesmo para entretê-los. Com isso, é justificável a não aceitação e a revolta deles estarem ali. Basicamente, a pergunta é como facilitar a internação de um usuário, já que falta recursos nos hospitais. Olha, o ideal que eu vejo é não chegar a essa situação. Né? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Muitos pacientes que são internados porque eles não tiveram atenção devida num atendimento inicial, né, em que ele vai piorando e chega a um ponto que tem que ser internado. Então, o primeiro ponto é fazer um trabalho melhor preventivo. Não preventivo primário, mas preventivo secundário. O que é isso? É um diagnóstico precoce para que o paciente possa, com isso, ser tratado sem a necessidade de internação. Boa parte dos pacientes que são internados é devido a isso. Né? Ele não foi precocemente identificado, diagnosticado, vai havendo a piora do quadro e chega a um ponto que ele tem que ser internado. Né? E como eu disse, há situações que realmente tem que ser internado. Né? Ninguém pode deixar um paciente que pode colocar em risco a vida dele e dos outros, simplesmente porque não se interna. Mas claro que se interna hoje, infelizmente a gente tem que internar. Ninguém interna com prazer. Né? É uma situação limite, mas que dentro das nossas limitações, o professor Jorge Adelino falou, né, nós ainda não sabemos muito qual é a etiologia de boa parte das doenças e não temos muitos recursos que possa manter um paciente em casa, por exemplo, em pleno fase mania, com um surto psicótico, paranoide, colocando em risco a vida do próprio paciente e da família. Temos mais espaço para uma pergunta da plateia. Alguém? Professora Maria, gostaria de colocar? Professor Ivan quer... Brasil, a primeira admiração, né, eu brinco até com ele, chamo de meu farol, pela persistência, né, em torno da luta pelo Hospital Geral. Né, até a tua tese, né, de dissertação, de mestrado, né, foi nessa direção. E você tem mantido foco, né, a importância de paixão e foco. E você conseguiu, né, abrir no HU. E, ao mesmo tempo, você teve chance também de ser presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a minha primeira pergunta é essa, quer dizer, o que isso te proporcionou, ou de lutar por abrir outras enfermarias do Hospital Geral, ou que visão você tem no Brasil, né, do estado atual da existência de enfermarias em hospitais gerais? Como é que nós estamos em relação a outros países? A segunda coisa, eu achei muito interessante a comparação e até saber que existem estudos controlados ou até revisões sistemáticas, né, mostrando o quarto único versus a enfermaria.
Aí eu fiquei pensando, bom, eu entendo que há vantagem no hospital geral claras para pacientes com comorbidades médicas, né, com delírio tremens, e até para vários pacientes que têm um quadro clínico, né? Agora, será que o Instituto de Psiquiatria Unipub teria alguma vantagem? Será que o futuro seria todo o hospital geral ideal? Aí eu pensei, tem uma coisa aqui no Unipub que eu gosto muito, né? Que fora as questões de atendimento, mas são as árvores, entendeu? As grandes figueiras, né? Enfim, mas existem estudos mostrando que o contato com a natureza, né, melhora a saúde mental. Você viu alguma referência a isso? Quer dizer, pacientes que tenham a necessidade de ficar 20 dias, 25 dias, isso jamais podemos ter no hospital geral. Será que existiria algum tipo de paciente que, por esse aspecto, se beneficiaria mais desses pátios que nós temos? Ivan, é uma boa pergunta. Eu não sei se tem trabalho realmente feito em comparativo com isso, né? Assim, o bom senso diz que sim, né? Que é muito melhor o paciente ficar num ambiente aberto, que ele possa caminhar, do que num ambiente fechado. Uma das alternativas que eu vi em Santa Catarina, eu fui visitar uma unidade psiquiátrica, a alternativa que eles encontraram lá é colocar a unidade no térreo. E colocando no térreo tem um espaço anexo para que os pacientes possam sair e interagir. Lá em Portugal, no Porto, eu fui visitar a unidade psiquiátrica lá do Porto e olhei da janela lá da unidade, vi uns pacientes andando lá no coisa. Aí perguntei para eles, e aquilo lá? Aquilo era o estacionamento, tomamos e colocamos a unidade para os pacientes tomarem. Eu, volta e meia, tenho vontade de tomar o estacionamento do HU também, fazer igual lá no Porto, entendeu? E colocar para os pacientes. Até mais ou menos vi o lugarzinho lá que eu ia pensar em colocar. Mas é difícil, não consegui nada a respeito, né? Mas eu acho que realmente tem pacientes que estão bem fisicamente, querem caminhar e um ambiente, por mais atividade que você possa bolar para o paciente, no ambiente fechado, não é o ideal, sem dúvida nenhuma, né? Que no instituto você pode caminhar mais, tem árvore e tal, e lá, coisa fechada é complicado. Agora, é claro que a gente tenta fazer uma internação mais breve possível, né? O paciente que melhorou já tem alta, e vai para um CAPS, vai para um outro local, ou até mesmo aqui para o instituto, né? Para que ele possa ter esse espaço mais. Mas, assim, estudo mesmo comparativo, eu nunca vi. Essa questão da sala única, do quarto particular, eu tinha ideia disso, assim, achando, porque eu achava, eu gostaria de ficar num quarto particular, não queria ficar em enfermaria. Eu acredito que a maioria de vocês aqui também não, né? Mas, na realidade, eu não tinha ideia que tinha estudos já, meta-análises comparativas, comparando os dois, e realmente existem várias, né? E mostram que, no geral, tem vantagens. Tem algumas desvantagens que eles falam, queda de cama, você tem mais risco, né, no quarto particular do que na enfermaria, né? O paciente pode ficar caído lá e até alguém ver que ele caiu leva mais tempo. Tem alguns inconvenientes, mas, no geral, todos os artigos chegam à conclusão que tem vantagem. Até mesmo econômica, como um dos artigos mostra, que não é custo maior, porque as vantagens que você consegue com um quarto particular, em termos de redução de infecção, uma série de coisas, para a própria equipe de enfermagem, o paciente fica mais tranquilo, cobre a questão econômica, né? Tem até alguns estudos, modelos arquitetônicos de divisão dos quartos. Então, eu não tinha ideia disso quando eu fui procurar e realmente me surpreendi. Tem muita coisa publicada. Agora, essa de espaço, eu não tenho estudo. Agora, eu tenho um estudo que eu vi, apesar disso, indo contra a ideia de que é melhor o paciente ter no hospital com muito espaço, foi uma comparação que fizeram na Escócia, quando fecharam o hospital psiquiátrico e transferiram os pacientes para uma unidade psiquiátrica. E fizeram um estudo comparativo. E o estudo mostrou o seguinte: os pacientes que foram transferidos para a unidade psiquiátrica precisaram de muito menos SOS, tiveram um número muito menor de relatos de episódios de agitação psicomotora e um número muito menor de consumo
de antipsicóticos. Então, isso não reforça tanto a vantagem do espaço, mas realmente eu não conheço assim um estudo comparativo mesmo mostrando vantagens e desvantagens. O bom senso diz que deveria ser, né, um espaço mais tranquilo. Tem alguns hospitais gerais que têm essa aparência, né, bem humanizado, que você vê aqui fora, né, que você vê, tem pátios também, e isso o paciente psiquiátrico poderia aproveitar, né? Mas esse sistema, né, monobloco, como aqui, Hospital do Fundão, por exemplo, né, aquilo ali é árido, né, não tem árvore, não tem nada, né? Realmente aí fica meio difícil você achar que eu possa levar alguma vantagem para um ambiente como aqui do Instituto, né? Bom, então, em auxílio ali ao comentário do professor Ivan, eu queria dizer o seguinte: um estudo recentíssimo demonstrou a queda do cortisol em pessoas que têm 10 minutos por dia de contato com a natureza. E com isso diminuindo, então, a probabilidade de estresses e de uma série de outras patologias até físicas. 10 minutos por dia. Aqui, os nossos pacientes têm 10 horas de contato ali com as figueiras, com as árvores, com todos, interagem com tudo no pátio, né? Então, vamos agradecer a excelente palestra do professor Marco Antônio Brasil, encerrar o Centro de Estudos de hoje, convidando todos para a próxima semana, que vamos ter aqui uma palestra de neurobiologia da emoção humana, com a professora Eliane Volchan, é professora titular da UFRJ e chefe do Laboratório de Neurobiologia do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Muito obrigado a todos.